tudo bem? Estamos aqui novamente para continuarmos falando a respeito dos transtornos, das doenças de ordem emocionais e de como elas têm se desenvolvido no nosso meio e têm pego alguns de nós, não é isso? Se você tem curiosidade para saber mais sobre esses assuntos, continua conosco. Segue o nosso canal que está só começando, curte e até compartilha se você achar que é interessante para ajudar alguém, certo? Meu nome é Osineide Andrade, eu sou terapeuta integrativa, terapeuta de reprocessamento emocional ou terapeuta de reprocessamento generativo, TRG. Hoje nós vamos falar sobre a depressão. O que é a depressão? Hoje em dia, todas as pessoas se dão no direito de estar diagnosticando se as pessoas estão ou não estão com depressão. Tudo que vamos falar aqui não tem nada a ver com diagnóstico. Diagnóstico, a gente vai até o nosso médico, um especialista de nossa confiança, de preferência um psiquiatra. Alguns médicos clínicos gerais também fazem esse diagnóstico, psicólogos clínicos e neurologistas e outros médicos da área, certo? Nós, terapeutas, não trabalhamos com diagnósticos, nós trabalhamos com terapias. Após o paciente, o cliente, como nós costumamos chamar, receba o diagnóstico, então nós começamos a trabalhar com eles a partir da TRG. Trabalhamos as marcas emocionais, as marcas traumáticas, né? Trabalhamos o passado, né? A nossa infância. Nós trabalhamos com a leitura corporal, que tem nos ajudado bastante, e trabalhamos com o método somático, também com o temático, né? Alguns temas que são relevantes para a cura da depressão. Trabalhamos com ordem de assuntos futuros que possam vir a trazer o processo depressivo de volta. Nós trabalhamos também e, por fim, no tratamento há uma potencialização, onde a TRG, junto com você que está sendo cuidado, se coloca novamente nos trilhos e aí começa a viver sua vida normal. Quando eu digo vida normal, porque a depressão, ela tem o poder de te tirar dos trilhos, de me tirar dos trilhos da vida que nós consideramos normal. O que é uma vida normal? Acordar, levantar da cama, tomar o nosso banho, o nosso café, trabalhar, estudar, não é isso? Fazer qualquer coisa, cuidar da nossa casa. Essa é a vida que nós falamos de vida normal. Quando você está num processo depressivo, quando eu e você estamos num processo assim, não é desse jeito. Dormir é difícil, acordar mais difícil ainda, porque quando é hora de dormir, eu fico acordado. Quando é hora de acordar, aí o meu corpo pede para ficar na cama. Vem uma fraqueza, uma falta de vontade, uma falta de apetite de tudo. Aquelas coisas que antes me davam muito prazer, como comer, dançar, passear, trabalhar, namorar, até isso a depressão tira, porque a sua libido vai a zero. E aí, como é que nós fazemos para tratar tudo isso? Sabendo que a depressão é um excesso de pressão, onde as pessoas que estão com depressão, elas têm um peso muito grande que elas vêm carregando de algum tempo, e aí chegam num momento que acontece algo que aí derruba você e o peso é tão grande que você não tem mais condição de se levantar sozinho. E chegando no médico, o que é que vai acontecer? Né? Vou contar aqui um pouquinho rapidinho do que a gente tem visto aqui no nosso espaço terapêutico e do que também é nossa experiência, porque quando nós temos experiência, nós falamos dela, como diz o Dr. Augusto Cury, nós falamos dos nossos cárceres para mostrar para as pessoas que é possível se libertar dessas prisões emocionais e fortalecer outras pessoas.
Então, como é que se sente um depressivo? Um depressivo não tem vontade de nada, de nada. Ele perde a vontade de tudo, às vezes até de viver. Olha só, tudo que nós queremos é proteger a nossa vida, né? Nós queremos viver e viver bem, mas a depressão, ela rouba isso da pessoa. Então, indo ao médico, possivelmente nós vamos sair de lá com um protetor gástrico, né? Alguma coisa para proteger o nosso organismo, já que a partir de agora vamos tomar muita medicação e a gente toma um antidepressivo, às vezes 2 antidepressivos, às vezes aumenta a dosagem. Junto a isso já tem a ansiedade, que nós falamos no vídeo passado, que está aqui também no nosso canal. A depressão geralmente ela está junto com a ansiedade e também com a síndrome do pânico, que nós vamos falar num outro vídeo posterior. São processos diferentes, mas que caminham juntos, são amigos inseparáveis. E aí você começa, além de tomar os antidepressivos, você começa a tomar os bloqueadores de sua emoção, você começa a chorar menos, ter menos reações, ficamos um pouco paradão, né, como a gente diz, e aí as coisas começam a melhorar até certo ponto, porque aí vem um problema de pressão arterial. Se você não tinha problema de pressão arterial até então, você vai ter problema de pressão arterial. Embora muitas vezes essa questão do problema de pressão seja confundido logo no início, você confunde muito esse problema da depressão. Você tem o pânico, você tem a ansiedade generalizada, você está no processo depressivo já. Então, quando você tem toda aquela adrenalina sobre o seu corpo, toda aquela situação ruim, é natural que a gente pense, ou até mesmo que seja diagnosticado, que a nossa pressão arterial está desregulada. E aí entra mais um remédio para a pressão, ou até 2 remédios para pressão, entra um para dormir, entra um ansiolítico, entra um antidepressivo, entra um protetor gástrico, muita medicação para dor na cabeça, porque é comum que um depressivo tenha muitas dores de cabeça. Não são todos, esses sintomas que eu estou dizendo, não são todas as pessoas que têm. No meu caso, eu sentia muita dor de cabeça. Essas dores de cabeça também tem muita tontura, não é? E aí às vezes você precisa tomar alguma coisa para essa tontura. Olha só, gente, a quantidade. E aí quando você pensa que está tudo bem, aparece um zumbido no ouvido, que eles são horríveis, esses zumbidos. E às vezes a gente começa a tratar com a medicação e tal, mas chega à conclusão de que está ligado a esse processo de ansiedade e depressão também, dá muito zumbido no ouvido. As noites são muito longas, né? Quando tem medicação, toma-se a medicação, mas é como se nossa mente não descansasse. A gente dorme, mas como o Dr. Augusto Cury fala, nós adquirimos uma síndrome do pensamento acelerado, que mesmo dormindo ali como se estivéssemos desmaiados a poder de medicações, o nosso sono não é bom, o nosso sono não é reparador, o nosso sono não é restaurador. Quando nós acordamos, nós não acordamos felizes, nós acordamos com a sensação de não ter dormido. Tudo isso um depressivo sente. Tomar banho muitas vezes já é um peso. Tomar um banho, lavar o cabelo, deixar o cabelo cheiroso, né? Escovar o dente, fazer sua higiene pessoal, muitas vezes já não é prazeroso. Que você não chegue a esse ponto, que você não tenha que passar por isso. Mas se você passar, saiba que existe pessoas que cuidam desses processos, existem médicos especialistas e existem também os terapeutas. Nós não trabalhamos com medicação, mas não tiramos medicação de ninguém. A medicação ela vai sendo retirada à medida que nós vamos trabalhando os processos terapêuticos e aí você começa a esquecer algumas medicações. Hoje eu não tomei, porque eu tomava 2, tomei 1 e as coisas vão melhorando e o desmame vai acontecendo naturalmente, acompanhado pelo seu médico.
Nós, terapeutas, não passamos medicação e nem tiramos medicação. Nós tratamos só das questões emocionais por via de terapias, de processos terapêuticos, trabalhando respiração, trabalhando novos hábitos, trabalhando a conscientização, a inteligência emocional, e aí as coisas vão fluindo. O maior problema que uma pessoa com depressão ela até hoje ainda enfrenta, e eu digo por experiência própria, é o preconceito, e ele começa em nós. No vídeo sobre ansiedade eu falei sobre isso. As pessoas têm muita dificuldade de assumir que estão com um problema gerado à mente. Sempre foi assim: quebrar uma mão, quebrar um pé, cair, se arrebentar, a gente fala fazer uma cirurgia do olho, do rim, do coração, tudo. Mas quando se fala da mente, vem o preconceito. É como se a gente não pudesse ter nenhum problema relacionado à nossa mente. Com a depressão, isso é pior ainda. Nós temos aquele preconceito. Eu digo nós porque eu tinha preconceito. Por quê? Porque eu ouvi muito que depressão não é coisa de cristão. Eu não discordo de que Deus, Ele cura todos os nossos problemas, e que essas doenças ruins não acontecem conosco porque Deus nos quer ver sofrer. De jeito nenhum, não é sobre isso. Essas coisas acontecem porque o nosso emocional ele adoece como qualquer outra parte do nosso corpo, e não é falta de fé. Acreditem, não é falta de fé. Se você não está bem, não se culpe, não é falta de fé. Continue acreditando, continue com suas orações, as suas preces, a sua fé. Tudo isso só vai ajudar, certo? Tudo isso só vai ajudar. Quando você vence esse processo, é bom que você conte, é bom que você fale do seu cárcere, como é que você se sentia quando estava nele, para que as pessoas que estão lá percebam que é muito bom estar desse outro lado. É muito bom romper as portas do cárcere. Cárcere da mente é o pior cárcere que existe, e a depressão ela causa tudo isso. A depressão faz seu cabelo cair, porque você já não fica com tanta você fica com deficiência de vitamina D e todas as outras vitaminas. Eu, por exemplo, esse cabelo que você está vendo aqui hoje, né? Eu fiquei praticamente sem cabelo, cortava curtinho, nunca batida, porque eu não tinha quase cabelo. O cabelo cai muito, né? A visão fica embaçada, a pele ela envelhece bem rápido, ou até mesmo incha. Tem pessoas que ficam magrinhas e tem pessoas que ficam inchadas, retém líquido, e aí tem um outro problema. Resumindo, quando você entra num processo depressivo, vem um conjunto absurdo de doenças junto com esse processo, porque a mente sente tudo e o corpo denuncia, sente. A somatização é muito grande em cima de você. Você sente dores absurdas em todo o seu corpo, que nenhum relaxante muscular que você tome durante o dia vai passar, porque você toma hoje e amanhã você está cheia de dor novamente. Tantas dores, que às vezes chegamos num processo depressivo, chegamos a ser diagnosticados com fibromialgia, uma dor que não se explica, né? Então o Dr. Augusto Cury ele fala que a depressão é a maior dor que o ser humano ele pode enfrentar. É um nível de dor mais alto. E aí, por isso que nós precisamos contar, e por isso que nós precisamos falar. Por quê? Porque se é a maior dor, a gente precisa dizer que tem jeito. E a gente precisa dizer para as pessoas que nós conseguimos trabalhar isso em nós, junto a profissionais, e se libertar desse cárcere. É tão triste essa dor, é tão terrível que pessoas desistem de viver por conta de uma dor como essa. Então não é brincadeira. Se você está se sentindo assim, se você está se sentindo cheio de problema, às vezes aparece problema até na pele, né? Aparece problema de todas as ordens, até os seus dentes passam por problemas. Tudo fica muito frágil, Mas a notícia boa é que tem jeito, né? Milagres, sim, também
acredito, mas também tem pessoas trabalhando para nos reestruturar emocionalmente. E aí, essa emoção, essa mente que está doente, que está triste, que está travada, que está num processo horrível, cheio de peso, que a gente fica até menor, a gente diminui de tanto peso que a gente tem. Os joelhos chegam a doer, porque é muito peso que você traz nas costas. Depressão é excesso de pressão, nunca esqueça disso. Então, quando você se liberta, você cresce, aí tudo começa a melhorar, Então, tem jeito. E aí, quando nossa inteligência emocional está boa, a nossa inteligência cognitiva é reativada, nós começamos a ser produtivos, proativos, voltamos a ter gosto de fazer aquelas coisas que antes nós fazíamos tão bem, nós voltamos a marcar o nosso território, dizer que estamos ali e fazer coisas boas e necessárias para a nossa vida. Esse vídeo não é um vídeo para falar só dos sintomas, só do que você sente, só da doença, mas é um vídeo também para te incentivar a sair do lugar que você está e te dizer, essa zona de conforto que a depressão te colocou não é confortável. Ela parece ser confortável, mas ela não é. A zona de conforto da depressão não é confortável. Eu nunca me senti confortável lá e por isso eu resolvi sair. E aí eu aprendi uma coisa. Uma vez eu ouvi alguém dizer, uma pessoa falando, acredito que um pregador, não lembro agora bem. Eu nem lembro se foi a doutora Ana Beatriz, que eu sigo ela, também tem a doutora Rosana, neurocientista, Augusto Cury, eu gosto muito dessas pessoas, o doutor César Vasconcelos e tantos outros nomes. Algum deles me falou um dia diretamente para mim, porque todas as palavras eu recebia para mim, assim, transforme sua dor, pegue sua dor e transforme ela em fonte de dinheiro, de produtividade. Pegue a sua dor, porque ela é quem vai mudar a tua história. É a tua dor que vai te transformar. E assim aconteceu comigo. Professora há muitos anos, pedagoga, especialista em educação de jovens, de adulto, trabalhando com jovens há muito tempo, especialista em políticas públicas para a educação, algumas vezes gestoras de escola, coordenadora, orientadora educacional, professora. Passei por todas as áreas da educação, fiz muitos cursos, resolução de conflitos e tantos outros, mas eu não me conformei com minha situação, eu resolvi correr atrás. E aí eu encontrei a TRG e eu estudei. E quem me conhece sabe que eu gosto de estudar e eu estudei bastante. E aí eu também estudei a leitura corporal, que é outra coisa que vai dar vários vídeos aqui. Eu aprendi que o nosso corpo fala, que a forma como nós fomos criados e as nossas emoções foram moldadas, o nosso corpo vem dizer como é que nós nos posicionamos na sociedade. E aí eu também, além de me tornar formada em terapia de reprocessamento degenerativo, eu também fiz a formação de especialista em leitura corporal e comportamental, aprendendo a ler pessoas, seus movimentos e seus gestos, como é o seu corpo. Eu também fui atrás e me tornei terapeuta master na minha área e me formei também especialista em transtornos graves. Para quê? Para dar diagnóstico? Não. Nós terapeutas não damos diagnóstico. Para entender como funcionam as pessoas e aonde a TRG pode ajudar. Até porque tem alguns desses transtornos que nós vamos ver aqui depois que a TRG não pode ajudar, porque a TRG trabalha 100% com pessoas conscientes, trabalha com o reprocessamento inconsciente, mas trabalha com as atitudes conscientes o tempo inteiro. E alguns destes transtornos, às vezes, tiram a consciência da pessoa. Então, gostou desse conteúdo? Quer ouvir mais sobre essas coisas? Hoje foi mais uma reflexão. Nós estamos aqui. Nós temos o nosso espaço terapêutico, o GAS, né? O nosso espaço terapêutico Gabriel Andrade da Silva.
Aqui atende terapeutas como Osineide Andrade, Graça Farias, e estou trazendo outras terapeutas para atender junto conosco. Você pode procurar uma terapeuta aqui do Gás, me procurar no privado, e a gente vai te ajudar a fazer esse reprocessamento, a gente vai poder te ajudar a colocar de novo nos trilhos, devolvendo a tua vontade de viver, certo? Cá para nós, vale a pena fazer terapia. Não tenha preconceito com você. Se as pessoas já têm, o preconceito é delas, não seu. Se ame, se cuide e, se precisar, estamos aqui. Um abraço e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.